Bom, aula de Cristologia, ainda falando sobre a humanidade de Jesus. Aí vocês perceberam que o mistério da encarnação de Jesus, ele complica tanto que vão surgir as heresias. E quem é que vai determinar o que é heresia e o que não é heresia? Quem vai determinar é a ortodoxia da igreja. A igreja, ela vai ter que entrar num concílio, num consenso, para ela dizer o seguinte: isso aqui é heresia e isso daqui é ortodoxia. Para estabelecer a doutrina da divindade de Jesus e da humanidade de Jesus, você tem dois concílios. Primeiro concílio, concílio de Nicéia. Segundo concílio, concílio de Calcedônia. E aqui eu estou falando de mais de 400 anos de diálogo, discussão, debate, disputa. Enquanto isso, não tem definição. Uns defendem a plena humanidade de Jesus, outros defendem a plena divindade de Jesus, uns defendem que Jesus tem aparência humana, outros dizem que Jesus ele nem aparência humana ele tinha, que ele simplesmente era uma espécie de fantasma, holograma, era uma aparição, ele nem sequer tinha aparência, era uma aparição, uma visão. Então o assunto não está resolvido, só que a igreja continua pregando, crescendo, se espalhando, e aí vai acontecer o concílio de Nicéia. No concílio de Nicéia se defende a doutrina da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, formando um só Deus, uma só divindade. No concílio de Calcedônia vai se defender a plena humanidade e divindade de Jesus. Duas naturezas Jesus tem, duas. Ele tem a natureza do Pai e a natureza dos homens. Duas naturezas. Agora, parece que está simplificado para nós. Quando chegou lá no final da Idade Média, a Idade Média ela termina lá por volta do ano 1520, 1550, 1570, século XVI. Já passamos aqui do século III, século IV para o século XVI. Quando chega lá no final do século XVI, aí surge um movimento chamado movimento modernista. E nesse movimento modernista, quando chega lá em 1700, 1800, século XVIII, século XIX, eles vão dizer o seguinte: olha, será que o Jesus histórico realmente existiu? Qual que é a prova cabal ou histórica de que o Jesus histórico existiu? O que é o Jesus histórico? Nascido de Maria, que andou na terra poeirenta da Palestina, que morreu na cruz. Existiu esse Jesus histórico? Qual é a prova de que ele existiu? Vai para os documentos. Quando vai para os documentos, aí a gente apresenta: está aqui Mateus, Marcos, Lucas e João. Não. Esse Jesus de Mateus, Marcos, Lucas e João não serve como documento. Por quê? Porque não são os originais. Você não tem os originais aqui. O que você tem? Você tem cópia de cópia de cópia. Essas cópias que nós temos aqui, elas são mais ou menos do século III e IV. O Novo Testamento, para ele ficar pronto, ele demorou quase 500 anos. Demorou muito tempo. Esses 27 livros. A igreja aceitava alguns, não aceitava outros, aceitava uns que estavam em grego, só que outros já não tinham mais a cópia em grego, estava em latim, estava em copta, estava em aramaico, não dava mais. Aí não é aceito como documento histórico, isso é, do primeiro século. Você não tem nenhum evangelho do primeiro século, nenhum, você só tem cópia. Aí o pessoal fala: tá, mas vocês querem o que então? Não, nós queremos citação do nome de Jesus por outros autores. Aí vem os historiadores, você vai ter um Taciano, Heródoto, Flávio Joséfo, que é o pessoal que faz história naquela época. História de Roma, o nome de Cristo aparecendo em monumentos, citações, no Egito. Cadê? Cadê esse cidadão? O detalhe é o seguinte: não existe. Não existe. Quando se fala do nome de Jesus, por exemplo, um Heródoto da vida, historiador, um Taciano, Flávio Joséfo, não é, como eu falei para vocês, que o nome de Jesus ele sofre uma morfologia, uma transformação.
não é Jesus, é Gesso, é um Yeshu, né? Pode ser um outro Jesus que é citado. Você vai encontrar uma linha. Aí você pergunta, uma pessoa tão importante quanto o Cristo, você não tem uma linha expressa que fala sobre ele? Nada, nenhuma prova histórica. Você não tem a tumba de Jesus. Sabe aquele negócio poético que o pessoal fala? Buda morreu e está enterrado, Confúcio morreu e está enterrado, mas se eu for lá em Jerusalém, lá está a tumba de Jesus. Aquilo dali, irmãos, é lenda, tá vendo? A gente fala porque fica bonito na pregação, empolga todo mundo. Está escrito, não está aqui, mas ressuscitou. Não tem nenhuma prova de que aquela tumba é de José de Arimateia. Não tem. A tumba de Cristo mesmo, que ele ressuscitou, ninguém sabe que jardim que era aquele, aonde que era o jardim lá de José de Arimateia, nem história, nem ideia. Presume-se que é aquela tumba. Por quê? Porque você tem a igreja da Síria. A igreja da Síria estava lá em cima, perto, né? Então a igreja da Síria é a igreja mais antiga que existe. Você tem a igreja da Síria, só que nós estamos falando de Jerusalém, não da Síria. Síria é outro país. E aí quando você desce para Jerusalém, presume-se que é aquela tumba porque ela é perto do Jardim das Oliveiras. Então é uma presunção, mas é poesia cristã. Não está aqui, mas já ressuscitou. Já passou tanta guerra ali, mas tanta guerra, vá para a história. Eu estou usando os argumentos da crítica textual para mostrar para vocês que se você for crer em Cristo com base nas ciências e nos cientistas, o teu Cristo é outro. É outro. Você não consegue provar historicamente, cientificamente. Aí surgiu a história do Santo Sudário. Santo Sudário, que é uma xerox negativa de um corpo que irradia para fora do sudário, que foi o manto que enrolou o corpo de Jesus, preservado pela Igreja Católica até hoje, descartado pelos cientistas, porque os cientistas descartam mesmo. E aí você vai ter os pregos do tempo de Jesus. Apareceu um cadáver lá que estava transfixado exatamente igual a Jesus, e o pessoal falou o seguinte: olha, realmente Jesus, ele é uma lenda. Sabe aquele filósofo muito, não vou citar o nome dele não, para vocês não irem atrás, mas o filósofo é o seguinte, ele diz o seguinte: sabe aquela festa da Páscoa, de que eu tenho que soltar um prisioneiro na época da Páscoa, que disse que Pilatos fez isso? Ele disse o seguinte: não há nenhum registro na história de que havia soltura de prisioneiros na Páscoa, nenhum. O único livro que fala é a Bíblia, não tem nenhum documento histórico escrito, nada, nem em Roma, nem em Jerusalém, nem em lugar nenhum, não se encontrou. É uma base bíblica, não é uma base científica e histórica. Não tinha soltura de prisioneiros na Páscoa, coisa nenhuma, mandava matar mesmo, ponto. Não. Depois eu mando no grupo, né? Bom, aí você fala o seguinte: então estou crendo numa lenda? Crendo numa lenda? Será que é isso que está acontecendo? Eu estou acreditando numa lenda? Bom, aí surge o Jesus teológico, porque o Jesus histórico ele foi desmontado pela crítica textual. E eles desmontaram foi tudo, tá? Eles desmontaram o Cristo, desmontaram a igreja e desmontaram a Bíblia também. Os textos que falam que é de Paulo não tem nenhuma assinatura de Paulo. Colocaram lá, mas não foi Paulo. Simplesmente é o seguinte: você chega num ponto do curso de teologia, bacharel, esse negócio todo, ciência da religião, você chega num ponto que você ou é crente, muito crente mesmo, ou então você opta, né? Você escolhe por seguir as ciências humanas e você é crente de nome, porque não dá para crer mais, não dá para crer, você só sustenta pela fé. Aí entra o Jesus teológico. O que é o Jesus teológico? É o Jesus da pregação. O Jesus da pregação.
Qual é o Jesus que nós cremos? É o Jesus da mensagem evangélica, aquela que foi anunciada pelos evangelhos e pelos apóstolos. Só que algumas pessoas têm dificuldade, porque se é o Jesus teológico, ele é uma criação, entendeu? Ele é uma criação teológica, não é o Jesus original. O Jesus da Palestina não tem nada a ver com o Jesus de Paulo, por exemplo. Ou o Jesus de Paulo não tem nada a ver com o Jesus de João. E se não tem nada a ver o Jesus de Paulo e de João, quanto mais o nosso Jesus pentecostal. Porque o nosso Jesus, ele sapateia, né? Jesus sapateia. O nosso Jesus fala em língua estranha, né? O nosso Jesus canta no coral, né? O nosso Jesus chora no culto. O Jesus evangélico, um Jesus sentimental, né? Que entende tudo. Esse é o nosso Jesus. E agora? Onde está o Cristo verdadeiro? São as perguntas que se faz em cristologia. Onde está o Cristo verdadeiro, o Cristo real, aquele que realmente é, que não sofre nenhuma mudança, nem sombra de variação, que não importa se ele é da presbiteriana, da Assembleia de Deus ou dos judeus, não importa. Onde está esse Cristo? Aí é função sua, como estudante de teologia, né? Tu lê. Vai ter que ler, filhão. Vai ter que dormir em cima da Bíblia, como eu fiz um monte de vezes. Ainda mais agora aos 40, a letra vai ficando pequena. Não acredito nisso. Ainda dá para ler, mas antigamente eu lia daqui, ó. Agora não li mais não, lia daqui, ó. Tem um problema sério aí. Então você ainda vai ter que rabiscar muito a sua Bíblia. Rabiscar, igual eu rabisquei um monte de vezes, um monte de Bíblia rabiscada lá, pintada, sabe? Em cima da hora, e você fica angustiado que você não entende o texto bíblico. E aí você quer ler as cartas de Paulo e você lê rapidamente, né? Você lê rapidamente lá 16 capítulos de Romanos, depois você lê mais 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, terminou o Novo Testamento e você fala, não entendi, vou começar de novo. Começa de novo. E você tem tarefa para a vida inteira, para entender o Cristo, cristologia. Eu mandei um áudio para vocês lá, alguns ouviram, né, que o nosso livro de cristologia, ele está aqui, ó, tranquilo, né, com 95 páginas. 95 páginas. Aí eu estava estudando um livro de 440, só sobre Cristo. Cristo na teologia de Paulo, sem falar dos outros também. Só que aí você não consegue ler um livro só. Aí estava lá com uma outra enciclopédia lá, e um negócio, eu montei uma pasta assim, só de cristologia, para saber o que se fala de Cristo por aí afora. E o tempo não passa, né? O tempo não passa, porque você vai descobrindo muita coisa. Para ter uma síntese, qual é o Cristo que nós cremos? Qual é o Cristo que você crê? Sabia que tem alguns crentes, algumas fé, que elas são fés gnósticas, é um Cristo gnóstico. O que é o Cristo gnóstico? Que não é humano. O Cristo gnóstico, ele não é humano, ele tem aparência humana, mas ele não é humano. E tem igreja que prega um Cristo gnóstico, que não consegue interpretar o sofrimento dele na cruz, verdadeiramente sofrendo na cruz, morrendo verdadeiramente. E aí você fala, mas como que eu vou saber se eu estou acreditando no Cristo verdadeiro ou no Cristo lendário? Como? Examinando por você mesmo. Mas agora é assim. Você vai ter que ter uma experiência pessoal com ele. Pessoal. Você tem que ler aqui na palavra, aqui, ó, ouvir o que o pastor está falando lá, ler aqui na palavra e falar, eu quero a experiência. Eu quero passar por isso. Eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero tocar. Eu quero isso aqui na minha carne, entendeu? Eu quero a fé no meu coração inabalável, em que podem mostrar para mim, por A mais B, que ele não ressuscitou, e ainda assim eu digo, ressuscitou, porque eu creio. Eu creio. Cristo, o apóstolo Paulo fala, os gregos reduzem Cristo a uma fórmula filosófica. Os gregos buscam sabedoria. E os judeus reduzem Cristo a um milagreiro. Querem um Cristo que faz milagres. Aí Paulo fala, e nós pregamos Cristo crucificado.
escândalo para os judeus, loucura para os gregos. É um jeito do apóstolo Paulo continuar acreditando. Pergunta que eu faço pessoal para vocês. Jesus é pessoal mesmo, você pode responder como você quiser. Jesus, ele aparece hoje em dia para nós aqui na terra ou não aparece mais? Só João viu ele. Quem arrisca? Aparece. Mas você nunca viu Cristo. Você viu Cristo? Você viu o trabalho do Cristo? É uma boa resposta. É uma boa resposta. Que eu não aceito as pessoas próprias. Deus se limita. Na minha opinião, Deus não se limita. E as pessoas falam assim: anjo vem no